O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, e entrando, disse-lhe o anjo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó pelos séculos, e seu reino não terá fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Dia do Perdão de Assis, uma festa muito linda, porque é a festa do perdão e não tem coisa mais sublime, não tem coisa que preencha mais o coração do ser humano que experimentar o perdão, que experimentar a misericórdia, experimentar ser profundamente amado ou amada por Deus. Não tem nada que supere isso. E é isso que aconteceu. O perdão de Assis nasceu na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, também conhecida como Porciúncula, porque é pequenininha. Porciúncula em latim significa porçãozinha, um pedacinho de nada, porque de fato é uma capelinha muito pequena. Hoje está dentro de uma basílica enorme, mas continua lá aquela minúscula capelinha. Ali São Francisco fez a experiência de Deus, ali nasceu a ordem, ali Santa Clara fez a sua profissão religiosa nas mãos de São Francisco. Ali foi o lugar onde Francisco recebeu a vida religiosa que ele professou, que na sua experiência Deus mesmo lhe revelou. E por isso ele, que era pobrezinho e não era apegado a nada, a esse lugarzinho ele era apegado. Nós ouvimos, na leitura das fontes franciscanas aqui lida,
fala assim: vocês nunca fujam daqui, nunca saiam daqui. Se expulsarem vocês por uma porta, entre pela outra, mas não saiam daqui, porque esse lugar é santo. Foi ali o lugar do encontro com Deus, foi ali o lugar em que tudo começou. Dali a ordem franciscana partiu e se espalhou pelo mundo afora. E foi nesse templo tão pequenino dedicado a Maria que Francisco teve a experiência de Deus, e ali nasceu a ordem. E ali que ele fez também essa experiência do perdão. Ali ele queria que esse dia fosse celebrado, o dia do perdão, como uma experiência profunda de ser perdoados por Deus. E foi durante uma visão, uma experiência de Deus muito profunda, que ele se expressou ao próprio Deus Pai, dizendo assim: gostaria que todo mundo que viesse a essa igreja e aqui, devidamente confessado, participasse da Santa Missa, experimentasse o perdão completo, um perdão que realmente chegasse até as últimas fibras do ser. E Deus concedeu. Francisco falou com o Papa e o Papa concedeu que todos que ali frequentassem e devidamente confessados participassem da Eucaristia, recebesse o perdão completo. E depois essa indulgência, esse perdão foi estendido a todas as igrejas franciscanas pelo mundo afora. E é isso que nós estamos experimentando, o perdão de Assis, o perdão que Deus concedeu pelos méritos de São Francisco, que as pessoas experimentassem de uma forma profunda o perdão e a misericórdia de Deus. Agora, experimentar o perdão, experimentar profundamente o amor de Deus, isso nos compromete, porque necessariamente nos faz mensageiros do perdão, comunicadores do perdão. O perdão tem uma dinâmica especial, que a gente experimenta o perdão aprendendo a perdoar. Até naquela oração de Francisco é dito assim, é perdoando que se é perdoado. Então, experimentar o perdão de Deus implica a gente tomar a atitude da reconciliação, nos dispor à atitude da reconciliação, do perdão. Uma carta que São Francisco escreveu a um ministro provincial que estava em profunda dificuldade na lida com os frades da sua província, e ele queria até se retirar para um lugar deserto, para um lugar afastado, para ficar só rezando a Deus. São Francisco diz: não, o verdadeiro eremitério é você ir lá servir os irmãos, e dê o perdão. E se mesmo se algum irmão te espancar, perdoa. Ele diz: e que ninguém afaste de teus olhos sem ter encontrado misericórdia. E por mais que alguém tenha pecado, não se afaste da tua presença sem encontrar misericórdia, se misericórdia buscou. E se não buscou misericórdia, pergunte você a ele se não quer misericórdia.
Vê como São Francisco entendeu mesmo o que é o perdão. Ser perdoado, experimentar a misericórdia de Deus é a maior graça, é aquilo que mais nos preenche. Mas é necessário que nós queiramos ou nos disponhamos a também acolher, a também perdoar, a sermos assim comunicadores da misericórdia e do perdão de Deus. E Francisco foi isso, ele foi uma pessoa reconciliadora, promotora da paz, promotora da reconciliação. E a gente pode dizer assim, mas São Francisco era muito santo, ele era especial, ele já nasceu assim, com uma estrela na testa. Isto é pensamento nosso. São Francisco foi em tudo igual a nós, ele passou pela experiência da conversão. Ele começou a sua vida como soldado, ele foi combater na guerra. Ele tinha espada, naquele tempo não tinha metralhadora como hoje, não tinha essas armas sofisticadas, tinha lança e espada, e ele foi para a guerra com lança, com espada, com armadura, caiu prisioneiro. Quem vai para a guerra não vai para fazer amizade, para conviver pacificamente, vai para matar. E São Francisco começou assim como soldado e teve uma conversão profunda e se tornou um homem de paz a partir da conversão ao Evangelho, do encontro com Jesus Cristo. E ele passou então a ter esse coração que nós conhecemos da sua biografia, mas foi um processo de conversão. E ele se tornou de fato o homem da reconciliação, o homem da misericórdia, que comunica a reconciliação e a paz. E ele estava num mundo em conflitos, num mundo muito perturbado. A gente às vezes fala, hoje está muito difícil, tem guerra, tem conflitos aqui mesmo, Entre nós há muita divisão, nas famílias há divisões. Estamos vivendo um clima de política muito polarizado, que as pessoas nem podem falar em quem vota porque já recebe agressividade. Houve casos muito sérios, houve até caso de morte por aí, por causa de diferença de um candidato, de outro, de um partido, de outro. Não somos mais capazes de conversarmos entre nós mesmos, respeitarmos posições diferentes. É de fato um desafio. E a gente pode pensar, hoje está assim tão complicado que não tem jeito. No tempo de São Francisco era melhor. Não era não. Ele vivia num clima de guerra e as cidades estavam sempre em pé de guerra umas com as outras. Era um outro tipo de organização social. E ele foi para a guerra e ele se converteu e se tornou o homem da paz a partir da conversão ao Evangelho. E assim, num mundo de conflitos, num mundo onde a guerra estava pululando, de cá e de lá, pipocava para todos lados conflitos. A sua cidade de Assis, que está a 20 quilômetros de Perusa, viviam em pé de guerra uma com a outra. Os cristãos e os muçulmanos se combatiam ferrenhamente, havia aquelas cruzadas. São Francisco mesmo foi ao Oriente, entre os cruzados, mas ele, já convertido ao Senhor, falou da paz, falou com o sultão, que é o chefe muçulmano, falou da paz, falou da reconciliação, respeitou o diferente. Nós somos diferentes e podemos conviver porque somos filhos do mesmo Pai. E essa convivência, esse respeito, São Francisco não solucionou o conflito entre
cristãos e muçulmanos, mas estabeleceu um diálogo. Foi muito melhor, porque ele revelou que mesmo nas situações de diferença é possível viver em paz, é possível se respeitar, né? E até hoje tem lá no museu em Assis, né, o salvo-conduto, né, que o sultão deu para Francisco, né? Tipo assim, um chifre, né, uma corneta assim, que ele podia andar por todo o território muçulmano sem ser molestado, sem ser perturbado. Então, no mundo em conflito, Francisco foi um homem de paz, foi uma pessoa de misericórdia. Ele promoveu a reconciliação porque ele se tornou uma pessoa reconciliada com Deus e uma pessoa comunicadora de reconciliação. Aquilo que se diz na oração dele é perdoando o que se é perdoado, ele viveu isso, né? Então nós, ao celebrarmos o perdão de Assis, é isso que estamos celebrando, essa experiência profunda que Francisco fez como pessoa reconciliada, como pessoa convertida ao Evangelho. E o que foi possível para ele também é uma possibilidade para nós. Quem fez tudo isso na vida de Francisco foi a conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para São Francisco, Jesus é a misericórdia, é o amor do Pai encarnado no meio de nós. E Francisco fez uma profunda experiência disso e por isso é o homem que é o mensageiro da paz, é o mensageiro do perdão, é o irmão universal, e o irmão não só de todas as pessoas, de todas as raças e línguas e religiões, mas é o irmão inclusive da natureza. Ele era capaz de se relacionar com a natureza com muito respeito, chamando de irmão e irmã. E quando ele falava irmã terra, irmão vento, irmã planta, não era simplesmente uma poesia, um sentimento, um arroubo sentimental ali num momento. Era a profunda experiência de Deus Pai, da paternidade de Deus. Todos saímos das mesmas mãos criadoras do Pai Eterno. Por isso, não só somos irmãos e irmãs entre nós, mas a própria criatura. As próprias criaturas saíram das mãos criadoras do Pai. Por isso, são irmãos e irmãs e merecem ser respeitadas. Inclusive porque a natureza nos serve. Sem a natureza não podemos viver. E isso é tão atual, né? Nós nunca chegamos a um ponto de esgotamento dos recursos naturais como a humanidade chegou nesse momento. Precisamos nos acordar e ver que é necessário respeitar a natureza, que é necessária uma ecologia integral, o respeito com o ser humano, quem quer que ele seja, e o respeito com a natureza. Isso nasceu de Francisco, um coração reconciliado com Deus, um homem que fez experiência da misericórdia. Por isso, é misericordioso com as pessoas e é cuidadoso com todos os seres criados. Tudo isso é o perdão de Assis, a perfeita reconciliação com o Senhor, a perfeita reconciliação com os irmãos e irmãs, a perfeita reconciliação com todos os seres criados. Que a intercessão de São Francisco possa nos ajudar
para que nós também vivamos como pessoas reconciliadas, como pessoas convertidas ao Evangelho que fez maravilhas na vida de Francisco. Creio em Deus Pai,